É isso aí, nação. Vamos analisar então aqui a imprensa esportiva falando sobre as novidades do Flamengo. Tem aí o treino do Mengão, tem a renovação do Bruno Henrique, o De La Cruz, que está sendo destaque na seleção uruguaia e também no River Plate, que pode vir para o Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Já chega explodindo o dedo no like. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo. Lembrando a você o seguinte, que o Flamengo joga nesta quinta-feira, é a estreia do técnico Tite, e o Flamengo começa essa nova era buscando subir na tabela do Campeonato Brasileiro e a classificação direta para a Libertadores da América e quem sabe um tão sonhado título. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos analisar aqui os comentaristas falando sobre isso. Vamos bater juntos aqui uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Mengão, deixando o like, compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp, com seu amigo flamenguista. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal da S1 Live, link na descrição como créditos. Vamos analisar aqui as últimas notícias do Flamengo. Para imaginar um time melhor, um time mais organizado, é um tempo que bom bastante para o técnico trabalhar os setores, melhorar o posicionamento defensivo, bola parada, que ele falou na coletiva. Acho que isso é muito importante, o time ter mais solidez lá atrás, e a partir daí você vai desenvolvendo mais movimentos interessantes no campo ofensivo, na criação de jogadas e no aproveitamento das chances criadas, né? Então imagino que já veremos o Flamengo mais estruturado, mais organizado amanhã contra o Cruzeiro. Porque as pesquisas apontam, na camada dos jovens, né? As pesquisas são feitas a partir dos 16 anos. E na camada mais nova, 16 a 21, 22, não lembro agora, 16 para cima, né? 23, o Flamengo tem uma diferença ainda maior em cima dos rivais. E os abaixo de 16 não são ainda ouvidos nessas pesquisas, mas já são torcedores. E certamente ali o Flamengo tem mais torcida ainda. Por quê? Por conta do efeito Lima, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, os campeões de 2019, Jorge Jesus, e depois de novo 2020, e os títulos que ganhou. E um time forte, né? Hoje mesmo, quando o Flamengo perde, o garoto que torce o Flamengo vai assim, porra, perdemos essa, mas a gente vai estar disputando daqui a pouco de novo, porque o Flamengo tem muita força. O cara tem essa segurança. Nos piores anos da vida, o Flamengo estava na final da Copa do Brasil. Exatamente. Então, está sempre disputando. Então, a tendência é crescer mais ainda, porque os times fortes geralmente atraem mais torcida, lógico, né? Sem contar a questão da hereditariedade, né? O pai faz o filho ser Flamengo, como o pai faz o filho ser Botafogo, ser Grêmio, e você tem mais gente que torce para aquele time, tem esse outro componente. É mais fácil você fazer seu filho torcer pelo seu time quando o seu time é bom. Quando o time é ruim, é mais difícil. Eu comecei a torcer pelo Flamengo numa fase ruim do Flamengo. Meu pai me levava ao Maracanã. E eu já era Flamengo e nunca passou pela minha cabeça mudar de time. Mas muitas vezes o garoto balança um pouco porque é zoado na escola, o time perde muito, tudo, isso às vezes acontece. Então o time forte, é óbvio que ele fortalece ainda mais a torcida. Então o Flamengo é um fenômeno de popularidade bem, aí só resta aceitar de forma resignada e rezar para o Flamengo continuar errando, né? É isso que tem que fazer os caras, porque se um dia eles conseguirem acertar, vai ficar meio complicado. Mauro, não sei se o Flamengo vai novamente no De La Cruz, aparentemente sim. Agora, deixou uma ótima impressão, mais uma ontem, né? Já vinha deixando no River, porque o De La Cruz, ele pelo menos, ele tira um ponto de vista preocupante, entre aspas, que era quando o Flamengo estava interessado, ele veio de lesão, né? E desde que ele voltou de lesão, ele está tendo Sim. direto, né? Ele está jogando todos os jogos do River, titular, um dos principais jogadores, e na seleção do Uruguai também. Ontem, inclusive, tivemos De La Cruz titular e Arrascaeta no banco. Arrascaeta que não deve estar muito bem fisicamente ainda, porque ele mal voltou no Flamengo e já se apresentou à seleção do Uruguai. Não sei se o Flamengo vai novamente no De La Cruz, mas se for e conseguir contratar, seria um baita reforço para o Tite de 2024, né? Um belo jogador, né, Mauro? Não, sem dúvida. O De La Cruz é um ótimo jogador. Na época em que o Flamengo não conseguiu contratá-lo, aliás, muita gente fala, por que não pagou a multa? Era impossível fazer a negociação. O River Plate estava na Libertadores, não queria negociar, aí colocava aí o obstáculo. O jogador tem contrato com o River, mas pertence também ao empresário, ao Liverpool de Montevidéu, tem fatias. O que me falaram foi, na próxima janela vamos tentar de novo, que vai ser menos difícil, digamos assim. A próxima janela será agora na virada do ano. Então, a tendência é que volte a procurar. Mas como o Flamengo mudou de técnico, tudo, eu não sei, pode mudar a prioridade, pode querer um jogador de outra posição, né? Porque era um jogador pedido quando a comissão técnica era outra. Mas o clube em si, pelo que sei, ainda tem interesse no atleta. A tendência, eu acho que é que tente, não creio
que o Tite, sendo o técnico do Flamengo, vai dizer, não quero o De La Cruz. Acho que ele vai falar, quero, né? Eu diria sim, né? Aí, tá afim do De La Cruz, Tite? Não quero não, tal, me traz aí o fulaninho, não. E dá até para comparar um pouco, aquele Corinthians que eu acho que jogou muita bola em 2015 com o Tite, ele tinha não sei nem se existe essa expressão, né? Um meia ponta na direita com o Jadson. O De La Cruz podia até suprir, né? Isso comparado com aquele Corinthians, né? Sem dúvida. Ele era um ponta, até o André Rocha usa uma expressão que eu gosto, era um ponta armador, um ponta que fazia a armação das jogadas. Era assim que ele jogava e ele até se inspirou no Ozil, né? Ele deu uma entrevista na época, depois da Copa do Mundo de 14, o Tite falando que o Ozil jogava mais ou menos assim na seleção da Alemanha, aquela do 7-1, e ele se inspirou naquele posicionamento do alemão para adaptar o Jadson nessa função. O Everton Ribeiro faz a mesma coisa, né? De certa forma. Conta pra galera, então, exatamente como é que tá essa questão da renovação do Gabriel Barbosa. As partes já conversaram, com acordo de 4 anos, então o que me passaram a priori seria um contrato até 2028, que ele tem contrato até 24, mas 4 anos vai até 28. Eu tenho uma dúvida aí se no final vai ser 4 anos, mais o ano que ainda falta, ou se esse ano morre e começa a contar 4 anos a partir do dia 1º de janeiro agora de 24. Isso eu tenho dúvida. O que me passaram inicialmente seria 4 anos mais esse ano. Mas eu acho que isso pode mudar e de repente ser só até 27, 24, 25, 26, 27. Isso eu tenho dúvida. Até porque não está assinado, tá? Mas seria isso. 4 anos de contrato. A dúvida que eu tenho começará a contar esses 4 anos, além de um ano que ele tem, né? Como me passaram, ou já morre esse último ano e passa a vigorar um novo contrato agora, no dia 1º de janeiro de 2024. Eu acho que isso é mais provável, que já teria o aumento agora, e não só depois, né? Enfim. Então, contrato de 4 anos. E já está bem avançado para que seja acertado. Tá? Eu, sinceramente, não entendo o porquê, e ele vai ter um aumento. Eu digo sempre o seguinte, por que alguém tem um aumento de salário sem trabalhar bem? Ele não está trabalhando bem. Ele está abaixo do que ele pode render e do que ele deve render. Tem um cara com a furadeira aqui agora, né? Olha só que beleza. Amigo aqui resolveu ligar a furadeira. Então, eu acho que isso não faz muito sentido, mas a diretoria está com uma pressa muito grande para renovar esse contrato. O motivo, eu sinceramente não sei. Não sei por que essa pressa toda. Eu concordo plenamente com essa sua observação. Chamar para conversar, você tem 12 jogos agora, né? Essa reta final, e vamos combinar em abril? Em abril a gente conversa. Até lá você vai ter já primeiros jogos de Libertadores, Campeonato Estadual, para você mostrar serviço, porque se a gente for discutir a renovação agora, aí eu mostraria esses números que eu falei. Eu vou pedir a você para reduzir seu salário. Então, pô, em tom de brincadeira, você não pode reduzir salário, claro. Mas, pelo menos na CLT, não se pode, evidentemente, né? Mas eu vou negociar com você em outros termos. Eu vou manter seu salário, mas não vou te dar luvas. Né? Eu renovo com você em outras. Mas eu quero mais. Mas você não está me justificando esse aumento. Essa é a questão. Então, me ajuda a poder aumentar seu salário. Jogue bem. Cobrança, gente. Cobrança. Mas não, estão renovando já, uma pressa danada. Eu, sinceramente, não compreendo por quê. Eu acho injustificável isso nesse momento. Mas e se no meio do ano ele assinar um pré-contrato? É paciência. Se ele quiser ir embora, alguém vai pagar ele mais do que o Flamengo paga. Se aparecer alguém, sorte dele. O Gabriel já deu retorno ao Flamengo. Enfim, Mauro, fala pra galera aí, né, o que você apurou, as informações novas que você tem, como é que tá a situação nesse momento da renovação entre Flamengo e Bruno Henrique. Bem, quando eu estava apurando essa questão das renovações, me foi passado essa situação do Gabriel que eu acabei de falar, né, que o Gabriel está mais perto de uma renovação, a formação do Bruno Henrique que estava mais difícil e a coisa ainda estava em negociação. Vou voltar lá para o ano passado, né? A versão, né, que vem das pessoas que cuidam da carreira do atleta é de que no ano passado, no primeiro semestre, quando o Bruno Henrique ainda se recuperava da lesão, eles propuseram uma conversa para renovar o contrato e o Flamengo ficou de conversar com eles e não teria conversado. Tá? O Bruno Henrique voltou em abril. Ele até voltou antes do esperado. A expectativa era maio, junho, ele voltou em abril contra o Coritiba, na primeira rodada do Brasileiro 3-0. Ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo. Acho que foi dia 24 de abril, foi em abril. Enfim, então ele voltou antes. E nesse período que ele estava perto de voltar, eles queriam começar a conversar para renovar o contrato antes que entrasse nos 6 meses finais em que ele poderia assinar pré-contrato com alguém, que é o que está acontecendo agora, né? Já está na reta final do contrato. Repetindo, tá? Eu estou passando agora a versão do staff do atleta. O Flamengo preferiu correr o risco. Eu acho que tem 2 aspectos aí.
concordo com o clube de esperar o jogador voltar. Eu acho que você não pode renovar o contrato com um jogador. De novo, discurso profissionalismo. Você não pode renovar com um jogador machucado. Porque o dinheiro não é do dirigente, o dinheiro é do clube. Aí você renova o contrato com um cara por 3 anos, e o cara não consegue mais jogar, não consegue mais render, aí muda o presidente, né, em 2024 para 2025, aí ele tem mais 2 anos de contrato, um jogador que não está jogando. Pô, mas isso é triste, né? O cara, coitado do Bruno Henrique, estava lá com... Sim, mas é assim que funciona. Você não pode ficar bancando um jogador machucado durante anos e anos. Tem contrato em vigor, segue, né? Em alguns lugares, de repente, alguns contratos rezam que, em caso de lesão, você prorroga o compromisso por mais um tempo, mas aí tem maneiras diferentes de remunerar, o jogador entra num processo de licença, recebe recebe seguro, cada país, cada legislação tem as suas peculiaridades, mas aqui no Brasil o que acontece? Acabou o contrato, você renovou, por exemplo, vou dar um exemplo, não foi nem questão de lesão, foi questão de rendimento mesmo, mas o caso do Luan, o Corinthians fez um contrato com o Luan, que veio do Grêmio, e o Luan não conseguiu jogar. Virou um peso morto. Emprestaram para o Santos, não jogou, voltou e foi ficando. Até que houve aquela coisa ridícula lá de terem atacado o rapaz no motel e acabou que ele quis ir embora e voltou para o Grêmio ganhando muito menos. Mas ele estava lá, o Corinthians fica pagando. Você corre sempre o risco do jogador não render, você fica pagando. Mas se o cara se machuca muito, é a mesma coisa. Agora, se o cara está machucado, quem renovar o contrato, se esse cara não voltar, vai ser questionado lá na frente. Como é que você renovou o contrato de um cara que está machucado? Não, mas o Bruno Henrique é um jogador excelente, como é que eu ia adivinhar? Mas ele está voltando de lesão, não é questão de... Quando o cara está machucado, gente, aí não é questão de adivinhar que vai se machucar. Aí a questão é você ter a informação que ele está machucado e, obviamente, isso carrega uma interrogação. Então, numa definição profissional, você não pode usar o dinheiro do clube renovando o contrato de ninguém com uma lesão grave. Vamos esperar para ver como ele vai voltar. Você corre o risco. E se o cara voltar bem? E ele voltou muito bem. Então, ele ficou com a faca e o queijo na mão. Aí ele pode pedir o que ele quiser. Até aí não tem problema nenhum, corretíssimo. A grande questão é que foi utilizada uma situação em que o staff do jogador queria uma recompra do jogador. Até o pessoal dele agora está evitando essa palavra, recompra, não quer e tal, porque, de fato, recompra é um absurdo. Eu concordo que é razoável você cobrar luvas, um salário muito bom, um jogador importante, mas recomprar o jogador não faz sentido, gente. O jogador já é do clube. O clube já comprou o jogador. E ele já foi valorizado lá atrás com um aumento significativo que teve no início da temporada 2020, depois do grande ano de 2019. Para quem não sabe, o Bruno Henrique ele ganhava quase 1/3 do Gabigol, do Arrascaeta, desses caras. Ele teve quase triplicado o salário dele. E foi merecido, porque ele comeu a bola, foi rei da América. Aí ele teve um salário, o Flamengo o valorizou. Claro que também se protegeu do assédio de outros clubes, que poderia acontecer, já acontecia na época, né? Com uma multa rescisória mais alta. Mas houve o reconhecimento e a valorização. O que pensa o pessoal do Bruno Henrique é assim, poxa, vou falar aqui a grosso modo, mas investiram tanto no Cebolinha, por que não pode melhorar a grana do Bruno Henrique? Estou investindo tanto aí até hoje para ter o Davi Luiz, por que não pode ter o Bruno Henrique pagando mais? A questão é o precedente que você pode abrir. Há uma diferença, na minha opinião, porque se o Cebolinha custou caro, você tem que pagar uma multa para trazê-lo. A remuneração do jogador é outra história. O Davi Luiz, ele já veio livre. É uma outra situação. O Bruno Henrique já é do Flamengo. E ele muda o patamar dele no Flamengo. Ele se valoriza no Flamengo. Os dois ganham juntos. Mas eu entendo que legalmente o jogador pode pedir o que ele quiser. O clube não pode passar do limite. Ele não pode extrapolar seu orçamento. Então temos aí uma situação de um impasse. E a informação importante, que eu acho que essa pesa muito para o torcedor formar sua opinião. A informação que eu tive do staff do jogador foi que a proposta do Palmeiras, além de ser de 4 anos, como já foi noticiado por alguns colegas, ele pede ao Flamengo 3, o Palmeiras já assina com 4. Ele faz 33 anos agora, no dia 30 de dezembro. Isso significaria que o contrato dele com o Palmeiras, se ele assinar, terminaria com 37 anos. Tá? 4 anos de contrato. E o que o Palmeiras oferece ao Bruno Henrique, segundo o staff do atleta, é de 30% a 40%, ele não me passou o percentual exato, mas é entre 30% e 40%, tá? A mais do que o Bruno Henrique pede ao Flamengo. Então, imagina o seguinte, se o Bruno Henrique pede ao Flamengo 100, o Palmeiras oferece 135, 140, alguma coisa assim. Então, o Palmeiras oferece mais do que o Flamengo terá que pagar se aceitar, sem pestanejar aquilo que o Bruno Henrique está pedindo. Essa é a versão do staff do jogador. E aí tem uma conclusão que é importante, até para não ficar demonizando o atleta, né? O jogador, se quiser pensar só no dinheiro, ele assina hoje com o Palmeiras. Ele pode assinar hoje com o Palmeiras. Então, se de fato o Palmeiras tem essa proposta muito superior, se ele pensar só na grana, ele faz 4 anos com o Palmeiras, assina e dia 2 de janeiro está se apresentando no CT da Barra Funda para treinar lá com a equipe do Abel Ferreira. Pronto, acabou. Então, essa é a situação hoje.
Eu acho que o Flamengo vai se esforçar para não perdê-lo, especialmente com esse acesso do Palmeiras, mas acho que o Flamengo não pode sair dos trilhos. Acho que as partes têm que entender. As partes têm que entender. E aí tem um aspecto que eu acho que é importante também, que é assim, mas é o último contrato que o jogador pode fazer. Eu concordo plenamente, mas eu acho que existe uma diferença entre assim, o último contrato de alguém que não ganha tão bem e tem a chance de finalmente ganhar bem e o último contrato de quem já ganha muito bem e vai continuar ganhando muito bem de uma forma ou de outra. Acho que tem uma diferença aí. Então, esse argumento, acho que ele vale até um certo ponto nesse caso específico. Ele já é um cara muito bem remunerado, né? E aquela coisa, no Flamengo existem aspectos que são relevantes também, que ele está adaptado à cidade, a família está lá, todo mundo está lá, ele é amado pela torcida, ele é hoje o jogador mais querido pela torcida do Flamengo, fácil. A torcida adora o Bruno Henrique, mais que o Gabriel disparado, mais que o Arrascaeta, mais qualquer um. Eu não tenho dúvida disso. A torcida gosta muito dele. Vale a pena colocar esse risco? Não sei. Porque ele ganha bem, vai continuar ganhando bem. Se ele for para um outro clube, no caso do Palmeiras, ele vai ter que conquistar algo que ele já possui, que é jogar pra caramba para a torcida. E se não for tão bem, vai ser questionado, que custou muito dinheiro, né? Estará custando muito dinheiro. Então tem vários aspectos que tem que ser considerados, que é uma decisão dele. Então existem vários pormenores, de novo a conversa do profissionalismo. Eu acho que tudo isso tem que ser colocado à mesa. O Bruno, agente do Bruno, representante do Bruno, tem isso. E ele vai colocar os argumentos dele. Então, olha, você cede um pouco aqui, cedo ali. Por exemplo, ele quer 3 anos de contrato. O que eu acho que seria razoável. Você quer 3 anos? Vamos fazer 2. E o terceiro, vamos vincular o seu desempenho. Se você fizer X jogos em 2025, automaticamente renova para 2026. Vamos fazer assim? Você não confia no seu taco? Você não está certo de que você consegue jogar 3 anos? Vamos fazer dessa maneira. Mas eu vou fazer mais. Se você jogar um percentual ainda maior, eu te dou um bônus. Se você for titular em mais jogos ainda, eu te dou um bônus. Vamos dar um número hipotético. Se você for titular em 25 jogos, você renova automaticamente. Se você for titular em 40 jogos, tá? Na temporada, eu te dou um bônus de X. Eu te pago mais. Eu renovo e te pago mais. Porque aí você tem a confirmação de que o cara está sendo útil, está sendo escalado. Então, eu acho que existem mecanismos, maneiras de você negociar isso de uma forma boa para todo mundo. Agora, se ele pensar só no dinheiro, ele assina hoje com o Palmeiras. Então, isso é importante, informação que eu julgo muito importante, até porque tem muito torcedor que está com raiva do cara. Eu acho que não é para ter raiva dele. Acho que nem da diretoria, que também, no aspecto... Se marcou a reunião, não fez, lá no Vitória Conversar, também errou, né? Mas eu estou falando de um lado, não vi o outro lado ainda. Agora, a diretoria também não poderia renovar o contrato do jogador machucado. Por que o Rodrigo Caio não vai ficar? A não ser que ele consiga mudar esse cenário agora nesse final de ano com o Tite. Porque o Rodrigo Caio, sabe-se, não consegue ter rendimento físico. Então o Flamengo não quer renovar por isso. Mas ele é um cara legal, um ótimo jogador, assim, todo mundo gosta muito dele, as palavras sobre ele sempre são muito generosas, elogiosas, mas ele não consegue jogar. Então o Flamengo não pode ficar renovando a vida inteira com o Rodrigo Caio e ele está sempre machucado. Agora até ele está bem, né? O São Paulo que não escalava. Mas ele se machuca, volta, se machuca, volta, se machuca. Por que o Flamengo não vai renovar com o Felipe Luiz? O cara joga de terno. Pois é, mas, cara, ele não está mais conseguindo jogar. Ele para, se machuca, volta. É uma pena, mas a idade chega e o jogador não consegue mais atuar do mesmo nível. É isso aí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Você viu o jogo ontem da seleção brasileira? Que tomamos um baile, né? De 2-0 aí pro Uruguai. Grande destaque da partida foi o jogador De La Cruz. O De La Cruz, nós sabemos que foi um jogador onde o Flamengo tentou contratar no começo de ano, não deu certo, o River Plate segurou o jogador e o Flamengo disse que iria investir novamente no final do ano. Chegou o momento. De La Cruz está voando no Uruguai, está decolando no River Plate. E agora o Flamengo vai com cartadas, vai com cheque, vai com tudo para trazer o jogador. O River Plate falou que só libera o jogador com 18 milhões de dólares, são quase 90 milhões de reais. Mas o Flamengo quer o De La Cruz, inclusive que é parceiro do De Arrascaeta aí na seleção uruguaia. O Flamengo está disposto a comprar o jogador, mas agora a notícia é que o Palmeiras entrou na briga para poder disputar o jogador e ter o De La Cruz. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Flamengo quer sim o jogador, quer novamente tentar essa compra. Vamos ver o que vai acontecer, mas essas são as informações. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais informações e notícias do Flamengo para você.